Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Meus irmãos, é um enorme prazer estarmos juntos, dessa vez para meditarmos no primeiro livro de Crônicas. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado, e estaremos juntos nessa jornada. Depois de termos passado pelos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, entramos agora no primeiro livro de Crônicas, que em seu conteúdo tem muito desses 4 livros anteriores, aproximadamente 45%, mas com uma ótica, um ponto de vista diferente. Os judeus tinham retornado do cativeiro 70 anos depois para uma terra completamente diferente daquela governada pelo rei Davi e por Salomão. Não havia rei judeu, e sim um governador persa. Não havia segurança em Jerusalém, o que levou Neemias a reconstruir seus muros. Não havia templo, o que levou Zorobabel a reconstruir uma versão pobre do Templo de Salomão em sua antiga glória. Os judeus não dominavam mais a região, vivendo constantemente na defensiva, gozando de poucas bênçãos divinas, além, é claro, do fato de terem retornado à sua terra natal. Possuíam muito pouco de sua antiga riqueza do reino. A presença de Deus não residia mais em Jerusalém. Havia ido embora, como narra Ezequiel no capítulo de 8 a 11. Resumindo, o futuro dos judeus parecia sombrio quando comparado ao passado majestoso, especialmente nos reinados de Davi e Salomão. O retorno era amargo e doce ao mesmo tempo. Amargo porque toda essa penúria trazia lembranças dolorosas do que fora perdido por causa do julgamento divino. E doce porque estavam de volta à terra que Deus havia dado a Abraão muitos séculos antes. Com relação à sua forma, sabemos que os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis e os 2 livros de Crônicas formavam originalmente um só volume. O texto foi dividido em 2 livros quando foi traduzido do hebraico para o grego. Os livros das Crônicas são chamados em hebraico Divrei Hayamim, que significa Palavras dos Dias. Normalmente, os títulos hebraicos para os livros são obtidos tipicamente do primeiro versículo. Nesse livro, entretanto, encontra-se lá no capítulo 27, verso 24. Na tradução grega, eles são conhecidos pelo nome de Paraleipomena, ou seja, coisas omitidas. Nosso título em português, Crônicas, é adotado da tradução latina, feita por Jerônimo, a Vulgata, porque o título lá é Liber Chronicorum. Embora não pareça ser o objetivo principal, como história, os livros de Crônicas complementam os registros de Samuel e Reis, repetindo a história de Israel desde os patriarcas, por meio da genealogia, até a derrota do Reino do Sul para a Babilônia. Em sua teologia, Crônicas se concentra na legitimação da autoridade sacerdotal e levítica e nas contribuições da monarquia unida em Judá à vida religiosa de Israel. Com relação à autoria e data, os judeus e os intérpretes cristãos, em geral, acreditam que foram obra de Esdras, auxiliado pelos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Que Esdras foi o autor é, em geral, a opinião mais provável. Que ele viveu na conclusão do cativeiro babilônico é bem conhecido. E o segundo livro de Crônicas termina naquele período, apenas recitando o decreto de Ciro para permitir o retorno dos israelitas cativos à sua própria terra.
Assunto esse que é imediatamente retomado no livro de Esdras, no qual a operação desse decreto é claramente marcada. Existem palavras e termos, tanto em Crônicas quanto em Esdras, que são semelhantes e provam que cada um foi escrito após o cativeiro e provavelmente pela mesma pessoa, já que esses termos não estavam em uso anteriormente àquela época, e alguns deles são peculiares ao próprio Esdras. A dicção dos livros das crônicas também dá testemunho disso. O hebraico é substancialmente o mesmo que é empregado nos livros de Esdras, Neemias e Ester, que foram escritos imediatamente após o cativeiro. Está misturado com aramaísmos, que marca a corrupção do hebraico puro pela língua caldeia que os cativos aprenderam na Babilônia. O hebraico puro havia se perdido lá. Até a ortografia é testemunha disso, como todo estudioso do hebraico pode perceber. A data de Crônicas é fixada no primeiro livro. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 15, mostra que o livro foi escrito depois do cativeiro. Encontramos também os nomes dos descendentes de Zorobabel dados em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 19. Visto que Zorobabel foi um dos líderes do exílio que voltou do cativeiro, as crônicas devem ter sido escritas algum tempo depois do retorno da Babilônia. Considerando Esdras como autor, a data aproximada é de 450 a 430 a.C. Pessoalmente, creio que desde a genealogia seletiva até a história de Israel, estendendo-se de Adão até o retorno da Babilônia, teve como propósito lembrar aos judeus as promessas e os propósitos de Deus com respeito a, primeiro, a terra prometida, segundo, a nação, terceiro, ao rei da linhagem de Davi, quarto, aos sacerdotes levitas, quinto, ao templo e sexto, a verdadeira adoração, nenhum dos quais havia sido revogado com o cativeiro na Babilônia. Tudo isso servia durante os tempos difíceis que enfrentavam para lembrá-los da herança espiritual que possuíam e para incentivá-los a serem fiéis a Deus. Podemos dividir o primeiro livro das crônicas em 4 partes. A primeira parte, a genealogia selecionada de Israel, que vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 9, verso 34. A segunda parte, a morte e o sepultamento de Saul, que é narrado no capítulo 10, dos versos 1 a 14. A terceira parte, a coroação e o estabelecimento do reinado de Davi, do capítulo 11, verso 1, até o capítulo 21, verso 30. E a quarta e última parte, as preparações para a construção do templo e a morte de Davi, que vão do capítulo 22, verso 1, ao capítulo 29, verso 30. Amados, sem mais delongas, vamos ao texto. Hoje irei expor os capítulos de 1 até o 3. E não vou me ater a todos os nomes mencionados, pois os 9 capítulos de tabelas genealógicas são a maior coleção de nomes hebraicos das Escrituras. Mas vou esclarecer a respeito dos que estão em evidência e são relevantes para a compreensão da exposição. No capítulo 1, dos versos 1 a 54, nós vamos ver os patriarcas. Esse primeiro capítulo resume o desenvolvimento da raça humana. Começa com Adão e segue sua descendência genealógica através de Abraão até Jacó e Esaú. Seu propósito é definir o lugar do povo escolhido por Deus na história do mundo. Ramos da raça humana afastados de Israel são, portanto, ignorados, a não ser por uma rápida menção, quando muito.
enquanto que aqueles que estão mais intimamente relacionados com Israel são tratados com menores detalhes. A maior parte do material foi extraído diretamente do registro lá de Gênesis. No verso 4, o cronista espera que seus leitores compreendam que Sem, Cã e Jafé são os 3 filhos de Noé e não gerações sucessivas. Os versículos de 5 a 23 reproduzem a tabela de Gênesis capítulo 10, dos descendentes dos filhos de Noé, com apenas pequenas diferenças de ortografia. Dos versos 5 a 7, os filhos de Jafé, os Jafitas, incluem os povos da Europa e norte da Ásia, tais como Java, Jônia, os gregos, Gomer, os cimérios das planícies russas, Tubal e Meseque, a antiga Tabal e Musque do Planalto Turco, e Madai, ou seja, os Medas do Irã. Dos versos 8 ao 16, nós temos os filhos de Cã. Os descendentes de Cã ocuparam a África, Put, que é a Líbia, Misraim, que é o Egito, e Cush, que é a Etiópia. Mas Cã também estabeleceu-se a sudoeste da Ásia, na Palestina, em Canaã, e o cuxita Nimrod aparece então na Babilônia. Parece que o cronista usou a genealogia de Gênesis 10 como fonte primária para a sua genealogia. Contudo, usou-a seletivamente, pois a passagem de Gênesis, capítulo 10, versos de 9 a 12, por exemplo, não foi incluída. O aparente propósito dessa genealogia foi estabelecer a linha entre Adão e Davi, e entre Davi e a monarquia davídica reinante. Os caftoreus eram habitantes de Caftor, conhecida nos antigos textos acadianos como Caftara, provavelmente a atual Creta. Os caftoreus tinham relação com os filisteus. Na verdade, os 2 termos eram considerados sinônimos, como vemos lá em Jeremias, capítulo 47, verso 4, e Amós, capítulo 9, verso 7. Et fundou uma nação dos heteus, onde hoje está a Turquia Central, a qual alcançou grande poder e importância em meados do 2º milênio a.C. Após o reino heteu ser conquistado pelos povos do mar por volta de 1200 a.C., muitos heteus se estabeleceram na Síria e na Palestina. Nos versos 17 a 26, nós temos os filhos de Sem. Depois que se repartiu a terra, verso 19, o que provavelmente se refere à confusão das línguas em Babel, os semitas permaneceram mais perto do lar da humanidade, na Ásia Central, embora vagueando desde Lude, Lídia, na Ásia Menor, e Arã, que é a Síria hoje, até o Elão, o norte do Golfo Pérsico. De Arfaxade veio Éber, isto é, o hebreu. Éber foi o ancestral de Abraão, Isaque e Jacó. Este nome deu origem ao termo hebraico e era usado para se referir aos israelitas. O lugar que Éber ocupa nas genealogias de Abrão em Gênesis e em 1 Crônicas sugere uma relação entre as palavras hebraico e Éber. De fato, o nome hebraico pode simplesmente significar Éber. Peleg aparentemente nasce entre Sem e Abrão, e é a época mais provável para o episódio da Torre de Babel. Esse antepassado de Abrão e outros povos nômades são conhecidos na história antiga como os Abiru ou Apiru. Os Geter e Meseque foram filhos de Arã, conforme Gênesis 10, verso 23. No verso 27 vai falar e Abrão, que é Abraão. Sua origem foi extraída de Gênesis capítulo 11, versos de 10 a 26, e a mudança do seu nome está descrita lá em Gênesis capítulo 17, verso 5. Nos versos 28 a 34, nós temos os filhos de Abraão. Perceba que são citados Esaú e Israel, e não seu antigo nome Jacó. Isaque foi o filho da aliança,
Por isso seu nome aparece antes do de Ismael ao serem mencionados juntos, mesmo tendo Ismael nascido primeiro. Os versos de 28 a 33 tratam dos descendentes de Abraão com suas segundas esposas, Agar e Quetura. Tanto Ismael quanto Midian descenderam de Abraão. Ismael por sua concubina e Midian por outra esposa que Abraão teve após a morte de Sara. Os ismaelitas e os midianitas foram tribos que viveram nos desertos árabes e eram frequentemente associados uns aos outros e até mesmo confundidos uns com os outros. O cronista menciona esses nômades descendentes de árabes antes de se voltar para Isaque, o filho de Sara, que foi o filho da promessa. No verso 35, Esaú e sua descendência edomita foram rapidamente mencionados, antes de Jacó e o seu povo, que são o tema de 1º e 2º Crônicas. Os versos de 35 a 54 resumem a tabela de Gênesis 36, com apenas variações na ortografia feitas pelo escriba. Nos versos 36 a 37, Timna não era filho de Elifaz, mas sua concubina e filha de Seir, que aparece no verso 39. E o seu nome foi dado a um distrito em Edom, como mostra o verso 51. Ela gerou Amaleque, que foi o fundador dos Amalequitas, um povo que se tornou um dos inimigos mais persistentes de Israel, conforme vemos lá em Êxodo, no capítulo 17, versos de 8 a 16, entre outros. Nos versos 38 e 50, Seir era dos Horreus, ou Urrianos, um importante povo da antiguidade, dentre o qual alguns se estabeleceram em Edom antes da chegada de Esaú. Seir foi o nome patriarcal da população das regiões leste e sul do Mar Morto. Timna, a nora de Esaú, foi a irmã de Lotã e filha de Seir. Logo, o povo de Seir e os descendentes de Esaú eram ligados por laços matrimoniais. Juntos, esses dois grupos populacionais se tornaram o reino de Edom. Os reis de Edom, vamos comparar com Gênesis capítulo 36, versos de 31 a 39. Esses reis aparentemente foram descendentes de Esaú. Os edomitas foram governados por reis muitos séculos antes dos israelitas. Tal fato ajuda a explicar mais tarde a demanda de Israel por um rei sobre si para que o julgasse, assim como o tinham as outras nações. Apesar dos reis edomitas terem governado em sucessão, não foram parte de uma dinastia, como diz a referência às suas cidades. Aparentemente, Edom não possuía uma capital e seus reis governavam do lugar que queriam, que poderia ser qualquer lugar. No verso 51, o texto diz: morreu Hadad. Sua morte não foi mencionada na seção correspondente do Pentateuco, lá em Gênesis, capítulo 36 a 39. Provavelmente porque ele foi contemporâneo de Moisés, mas tinha, é claro, morrido há muito tempo quando Esdras escreveu as crônicas. Os príncipes de Edom foram líderes ou chefes tribais. No capítulo 2, nos versos 1 e 2, depois que os 12 filhos de Israel são nomeados, Judá e seus filhos são mencionados. O capítulo inteiro é dedicado aos descendentes de Judá, que tem lugar de destaque, pois desta tribo viria o Messias prometido. No verso 3, apesar de ele ser o 4º filho de Jacó, Judá aparece em primeiro lugar na detalhada genealogia, porque a promessa messiânica estava para ser cumprida por intermédio dele. Dos 5 filhos de Judá, os 2 primeiros morreram sem deixar descendência. Pérez, contudo, que foi o 4º, gerou Esrom.
sob cuja chefia foram incluídos alguns dos elementos líderes da posterior população de Judá. Este capítulo, portanto, movimenta-se rapidamente na direção deste neto de Judá e se concentra no seu relacionamento dentro do seu clã. Alguns nomes são de comunidades que descendiam de Esrom, como Kiriat Jearim e Belém. Nos versos 4 e 5, diferente de Gênesis, mas fiel aos propósitos teológicos, o autor não menciona os detalhes do tratamento vergonhoso de Judá à sua nora Tamar, ou da sua exposição subsequente. Os detalhes sobre Judá, Tamar, e Onã se encontram em Gênesis capítulo 38. No verso 6 vai falar dos filhos de Zerá. Parece que são 5 descendentes posteriores, mencionados por causa de sua importância. Zinri, que gerou o Carme do versículo seguinte, é chamado de Zabde, em Josué capítulo 7, verso 1. Nos versos 7 a 9, nós temos Acar, o perturbador de Israel. Sua transgressão ocorreu sob a liderança de Josué em Jericó. Lá em Josué capítulo 7, seu nome é Acã. Nos versos 10 a 14, dos 5 filhos de Esrom, Ram foi colocado em primeiro lugar, como antepassado da família real de Davi. No verso 15, nós temos Osem, o 6º. Um 7º filho foi mencionado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 10, mas não citado nominalmente. Talvez houvesse morrido na infância. Dos versos 16 a 17, Zeruia e Abigail eram meias-irmãs de Davi, por parte de mãe. Irmãs eram raramente mencionadas em genealogias antigas. Entretanto, esta genealogia presta atenção específica à família de Davi, o que inclui suas irmãs. Seus filhos foram famosos soldados sob a liderança de seu meio-tio Davi. Dos versos 18 a 20, nós temos o ramo de Caleb, ou Quelubai, filho de Esrom. É o seguinte a ser pesquisado. Este Caleb não deve ser confundido com Caleb, o espião fiel, que é citado lá no capítulo 4, verso 15, que viveu aproximadamente 300 anos mais tarde. Na verdade, Bezalel, um dos descendentes deste primeiro Caleb citado, foi um artífice encarregado da construção do tabernáculo no deserto e contemporâneo do Caleb, que foi o famoso companheiro de Josué. Nos versos 23 vamos falar das aldeias de Jair. Nos versos de 25 a 41 nós temos os descendentes de Jarameel, o primogênito de Esrom, que ocuparam uma extensa área no Negueb ou sul de Judá. Dos versos 42 a 48, nós vemos o mesmo Caleb citados anteriormente, nos versos 18 e 19. Nesse contexto, a sua genealogia é muito longa, aparentemente por causa de outras esposas que ele teve. Nos versos 49 a 50, o Caleb dos tempos de Josué teve uma filha chamada Axa, que se tornou a esposa do primeiro juiz de Israel, Otoniel. Mas esta Axa aqui é outra, filha de um Caleb anterior ao Caleb companheiro de Josué, que novamente, eu repito, será citado no capítulo 4, verso 15. E aí sim, ele é apresentado como Caleb, filho de Jefoné. Observando o contínuo uso deste nome na genealogia do cronista, vê-se que esse Caleb se refere a um indivíduo do passado. O filho de Jefoné foi, indubitavelmente, um descendente desse primeiro, uma conclusão respaldada pelo fato de ambos serem da tribo de Judá. Dos versos 51 a 54, o cronista registrou a genealogia de Caleb por causa da significância de Belém, a cidade natal do rei Davi. Um dos descendentes de Caleb, Salma, foi o fundador ou o pai dos belemitas. No verso 55,
Como o compilador de crônicas foi obviamente um escriba, ele estava interessado em mencionar, mesmo que em uma nota de rodapé, várias famílias de escribas. Essas famílias são desconhecidas, assim como Jabes, o lugar onde elas habitaram. Os escribas eram queneus, um povo relacionado a Israel por meio do casamento de Moisés com uma quenita, também tida como uma midianita, lá em Juízes capítulo 4, verso 11. Como nomes queneus aparecem aqui, tem-se que eles descendem de Judá, visto que todo o contexto da passagem trata da genealogia de Judá. A genealogia também os relaciona a Recabe, o sagrado fundador de uma linhagem de devotos israelitas que seguiram os comandos de seus pais, como vamos ver lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 35, nos versos 1 a 19. Jonadab, um descendente posterior de Recabe, ficou famoso como reformador e proibicionista. Para evitar a corrupção da família, ele manteve formas primitivas da vida nômade. No capítulo 3, dos versos 1 a 24, nós temos a família de Davi. Este capítulo traça a origem da casa real de Judá, desde Davi, seu fundador, até aproximadamente 500 a.C. Durante o domínio persa, os judeus não tiveram permissão para ter um rei, e uma profecia tornou claro que nenhum descendente puramente humano de Davi tornaria a ocupar o trono de Israel. O interesse pós-exílico, contudo, continuou centralizado nesta família, pois, além de fornecer líderes cívicos, inclusive Zorobabel, o governador da primeira restauração através da casa de Davi, levantar-se-ia a derradeira esperança de Israel. Dos versos 1 a 9, Davi seguiu o costume real de casar-se com as filhas dos reis vizinhos, para assim ter mais aliados. Contudo, resultados negativos inevitavelmente vieram desses casamentos múltiplos. 6 filhos nasceram de Davi durante seu reinado em Hebrom. 4 são mencionados como descendentes de Batsua, outro nome de Batseba. Em seguida, nós vamos ver os nomes dos outros 9 filhos. Como o nome de Elishama aparece 2 vezes, foi sugerido que um é Elishua, como narra lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 15. Egla é chamada de esposa de Davi. Alguns afirmam que é Mical, que ficou sem filhos depois de sua zombaria, quando Davi dançou diante da arca. Esta lista de filhos aparece com pequenas variantes lá no capítulo 14, versos de 4 a 7. E no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versos 14 a 16. Foi a Salomão que Deus selecionou para substituir Davi, e não um dos filhos mais velhos, 3 dos quais, pelo menos, foram assassinados em lutas entre famílias. No verso 6 até o 8, os nomes Elissama e Elifelete são repetidos no verso 8. Antes deveriam estar registrados Elissua e Eupelete, como a narrativa lá no capítulo 14, verso 5. Eles não teriam os mesmos nomes de seus irmãos no versículo 8, o que é explicado como sendo engano ou erro do copista. No verso 9 nós temos a Tamar. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 13, nós temos a narrativa de como ela foi estuprada por Amon e vingada por Absalão. O fato de apenas uma filha de Davi ter sido mencionada não quer dizer que ele não teve outras. Tamar aparece nessa genealogia por causa de sua proeminência na história da família do rei Davi. Dos versos 10 a 15, em seguida, a linhagem de Salomão é traçada até Zedequias. A usurpadora rainha Atália é omitida, pois ela não era da casa de Davi. Em seguida, segue a lista dos filhos de Jeconias.
Salum, filho de Jeconias, também é chamado de Jeoacás. Dos versos 16 ao 18, em seguida segue a lista dos filhos de Jeconias. Seu filho Salatiel nasceu, portanto, no cativeiro, como vemos lá em Mateus capítulo 1, verso 12. Jeconias foi escrito sem filhos, o que não significa que ele não deveria ter filhos, mas que nenhum filho dele deveria sentar-se no trono de Davi. No verso 19, nesse contexto, tem-se que Zorobabel seria o filho de Pedaías. Acontece que em Esdras, capítulo 3, versos 2 e 8, capítulo 5, verso 2, Neemias 12, verso 1, entre outros, ele é filho do irmão de Pedaías, Salatiel. É provável que Salatiel tenha morrido enquanto Zorobabel era jovem e este tenha sido criado pelo seu tio Pedaías. Portanto, ele teria sido filho de consideração de Pedaías. Este relacionamento pode explicar o que Lucas sustenta, que Zorobabel foi filho de Salatiel, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 27, que por sua vez foi descendente de Davi, por intermédio de seu filho Natã. Logo, nos evangelhos, a linhagem de Jesus foi mapeada para trás até chegar a Davi, mediante os dois filhos de Davi, Salomão e Natã. Essa linhagem entre Jesus e Davi se deu por meio do casamento da filha de Jeconias com Salatiel. Lucas traçou a linhagem de Jesus por intermédio de Zorobabel e de outro filho desconhecido chamado Reza, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 27. Mateus, cujo interesse é enfocar José, traçou a genealogia de Jesus de volta até Zorobabel, mediante outro filho, chamado Abiúde, conforme Mateus, no capítulo 1, verso 13. Portanto, Lucas reconstruiu a genealogia de Maria. Mateus fez o mesmo com José, e Crônicas traçou ainda uma terceira linhagem de Davi. Contudo, todas as genealogias passaram por Zorobabel e originaram-se em Davi. Dos versos 21 a 24, Pelatias e Jesaías parecem ser os únicos filhos de Ananias, Refaías, Arnã, Abadias e Secanias. Tais nomes foram destacados da genealogia de Zorobabel, pois devem ser outras famílias davídicas. A ligação exata entre esses quatro e Jeconias não ficou declarada. Se eram irmãos, a quinta geração levaria novamente a linhagem até aproximadamente 500 a.C., algum tempo antes de Esdras e a compilação das crônicas. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos Jeremias capítulo 3, versos 21 a 23, que diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É exatamente isso que eu vejo em todas essas genealogias. O cronista trazendo a memória do povo, que embora eles tivessem passado e ainda estivessem passando por tanta angústia, tristeza e desolação, inquestionavelmente eles eram de todas as nações da terra o povo escolhido de Deus. E esse Deus fiel à sua aliança não havia se esquecido de suas promessas para eles. Ainda que tivessem pecado, as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Da mesma forma, cada um de nós podemos descansar em Deus,
porque ainda que passemos por situações das mais difíceis e terríveis, Ele sempre estará conosco. Como Ele mesmo disse: não te deixarei e nem te desampararei. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.